Estamos de volta, agora ao vivo com a AgroTeams 2021, Agro 4.0, tecnologia no campo. E a gente começa reforçando um recado importante. Hoje, às 8h30 da noite, a gente tem o leilão genuinamente tocantinense de alta qualidade genética, uma das melhores do Brasil. O leilão é uma oportunidade de renovação genética do seu plantel. Você não pode perder, hein? A genética da Nelorogen é uma genética desenvolvida para suprir qualquer deficiência que venha, porventura, a limitar o lucro do produtor. Olha que coisa boa, hein? Isso vale para cria, recria e engorda. O leilão terá 180 fêmeas, matrizes e novilhas prenhas. Gado de corte Nelore. O leilão é o pontapé da divulgação da genética tocantinense e vai ser transmitido pelo canal Rural a partir das 8h30 da noite. Então, lembra aí, vai ser transmitido apenas pelo canal Rural a partir das 8h30 da noite. Você não pode perder. Olha só, a previsão de arrecadação é de simplesmente 2,5 milhões de reais. Bom, a gente continua falando de pecuária. Quem é tocantinense raiz sabe que o estado sempre teve na sua essência, né, o campo, o meio rural, começando pela pecuária. Começou pela pecuária. A gente já teve até aí, era conhecido como o estado do boi gordo, né, conversando nos bastidores com meu amigo César Halum, que estará conosco aqui nesse painel. Ele me lembrou que quando deputado, inclusive, foi autor de uma lei que denominou Araguaína a capital do boi gordo. Eu, como boa araguainense, me lembro disso e também sei o quanto é importante para a região esse título. Então, agora, nesse painel, a gente vai falar sobre o mercado da carne, viu? Fique atento. Conosco aqui, Jaime Café, secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, César Halum, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Alexandre Mendonça de Barros, online, engenheiro agrônomo e consultor da MB Agro Consultoria. Também Marcelo Dominici, médico veterinário e consultor em pecuária de corte da CRMV Tocantins. José Eduardo Mota, CEO e fundador da Agrogen. Senhor Alexandre, o senhor nos ouve perfeitamente? Está muito bonito o evento. Obrigada. Então agora, Jaime, com você. Olá, boa tarde a todos. Que bom poder participar de mais um quadro aqui falando sobre a produção do Tocantins. E hoje eu estou rodeado aqui de feras, né? De pessoas que contribuem muito com o desenvolvimento do estado e vamos falar sobre o mercado da carne. A principal criação do estado do Tocantins, falar sobre o boi, né? Esse é a carne que está com um preço atrativo aí para o produtor, o boi que está com preços bons, preços históricos, um momento importante para nós pecuaristas, ter a satisfação de poder ouvir o Alexandre Mendonça de Barros, que é consultor e vai poder dar uma noção para a gente do que está acontecendo no mercado da carne hoje no Brasil e no mundo. Estar aqui com o deputado César Halum, esse amigo que tanto contribuiu com o desenvolvimento do estado e hoje representa o Tocantins em uma pasta muito importante em Brasília, na Secretaria de Políticas Públicas do Ministério da Agricultura. Teremos anúncios bons aí nos próximos dias relacionados aí ao nosso Plano Safra e também sobre outras situações que o nosso secretário mais adiante vai poder discorrer para a gente. Está aqui também com o Zé Eduardo, que eu conheci como Zé Eduardo do Terra Boa, né? O Zé Eduardo que na década de 90 ainda a gente comprava adubo dele lá em Itumbiara. Eu acompanhei a trajetória desse empresário aqui no Tocantins e o Zé Eduardo, César, para mim é um alquimista, viu? Tudo que ele toca vira ouro. E eu tenho a certeza, você que está mexendo hoje com pecuária, ele está apostando nisso, é porque o negócio é muito bom. E eu quero que passar aqui para o Marcelo Dominici, né, para ele poder mediar e poder fazer o trabalho aqui, tendo a oportunidade de questionar, de sugerir, para que cada um que compõe esse quadro aqui, essa mesa, a gente possa orientar e estar levando ao produtor aquilo que ele tem expectativa.
eu ouvi dizer que parece-me que o boi vai chegar a 340, 350 nos frigoríficos aí. Não sei, vamos ver o que o Alexandre vai falar para nós, né, Domingos? Com certeza, né? Primeiramente que falar de boi é um prazer muito grande. A gente que é da cadeia produtiva do agronegócio, eu como médico veterinário tenho orgulho de estar aqui e contribuir ativamente para a produção pecuária e agora também para a produção agrícola desse estado. E nós estamos num estado muito próspero, nós estamos num estado crescente, que até então nós éramos incipientes na produção de carne, na produção de soja, e hoje praticamente nós já estamos entre os 10 maiores produtores de grãos e carne do Brasil, né? Nós somos também um grande exportador. O Alexandre está balançando a cabeça lá, né, Alexandre? Eu vou deixar você ficar bem à vontade para falar disso, que isso nos enche de orgulho, né? Esse estado de extensão territorial tão pequeno, com potencial tão grande e numa vertente de crescimento tão alta, né? Então, é um estado bastante atraente. Eu também não sou aqui do Tocantins, mas eu me sinto tocantinense de coração, né? Como a maioria das pessoas aqui, né? É um estado que foi criado há 30 e poucos anos. Então a gente se sente assim orgulhoso de falar desse nosso estado. E o Alexandre agora com uma missão muito importante, junto com o Zé Eduardo lá na Agrogen, né? Trabalhando ativamente aí com o trabalho de consultoria. Não é isso, Alexandre? Saudade dos nossos encontros, das nossas palestras, né? Mas a gente vai matando a saudade virtualmente e que bom que você vai estar mais presente agora no nosso estado. Privilégio de trabalhar com o Zé Eduardo, aprendendo aí como mais sobre o Tocantins, né? A gente acompanha aí. Queria agradecer ao secretário Café também pela oportunidade de falar, ao secretário César Halum. É um prazer muito grande, né? Marcelo, só para eu ter uma ideia, você já quer que eu comece a minha fala? Quanto tempo, mais ou menos? Só para eu ter uma luz aqui, que caminho que eu conduzo. Alexandre, nós queremos te deixar bem à vontade. A gente vive um momento importante. Importante por duas coisas. Tem muita gente querendo saber se essa é a realidade de mercado ou a gente vive um só momento e mais ou menos como é que é o futuro disso. Se isso volta, se isso cresce mais um pouco, se estabiliza, né? Hoje o produtor aprendeu realmente a produzir. Hoje nós produzimos muito boi para a China, aqui no nosso estado, 95% dos animais abatidos no segundo semestre, ou seja, os animais confinados, são animais indo para o maior mercado mundial, mais importante mercado mundial de carne, que é a China. Então a gente sabe produzir. Agora, a grande desconfiança é aquilo que o nosso secretário falou. Será que o boi vai para 340, 350? Então, às vezes, essa tônica, essa pergunta, esse questionamento que nós recebemos diariamente, a gente gostaria que você ficasse bem à vontade para discorrer. Esse mercado, dessa forma que está, ele tem sustentabilidade, ele cresce mais um pouco, ele estabiliza, mas eu vou deixar você bem à vontade. Acertar mercado não existe, né? Mas existe uma tendência e existe algo que sustenta aquilo que a gente fala e aquilo que a gente prevê, né? Tá ótimo. Bom, vamos lá. Tá muito claro aí minha missão. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer fazer parte da AgroTeams. Eu estou muito impressionado. Estava ouvindo o painel anterior. Realmente, parabéns. Muito bonito esse trabalho que está sendo feito. Eu pensei, viu, Marcelo, viu, os colegas que estão me ouvindo, em tentar misturar um pouquinho aqui a minha fala. Eu sei que a gente está sempre preocupado aí com os próximos meses, que eu acho que são brilhantes, né? Quero já antecipar, mas eu gostaria muito de compartilhar com vocês o que está acontecendo no mundo, né? Uma visão que me parece que nos permite olhar um pouquinho não só para a pecuária, mas entender o contexto macro do momento agrícola, que é extremamente relevante, né? Será que posso entrar no primeiro slide para a gente poder já ter uma ideia? Deixa eu dizer para vocês, né? Eu queria dizer a seguinte situação: o mundo vive hoje um momento extremamente dinâmico,
né? Principalmente depois do advento, do episódio da passagem da vacina. Na hora que a vacina apareceu no mundo, a gente começou a perceber que rapidamente os mercados financeiros avançaram com uma velocidade impressionante sobre os mercados agrícolas. Por quê? O que as pessoas estavam enxergando que me parece assim que mudou a percepção geral? Primeiro, uma ideia que no ano passado, assim que nós começamos no ano passado, houve uma derrubada muito grande dos preços agrícolas em dólares, seja de grãos, seja de carnes, o mundo viveu uma queda de preço. Nós brasileiros não sentimos isso, porque o que aconteceu com a gente é que o câmbio, né, a taxa de câmbio começou a subir bastante, tá certo? E o real foi permitindo que nosso produto fosse subindo de valor, não obstante os preços internacionais estivessem caindo em dólar. O que aconteceu é que quando mais ou menos nós chegamos lá por setembro, né, embora aqui os preços já estivessem acelerando, nós estávamos vendo uma situação na percepção do mercado internacional que a vacina traria o crescimento econômico como está acontecendo agora. Né? Se nós olharmos com carinho, gente, os dados que vêm saindo do mundo, especialmente do mundo rico, são impressionantes. Ontem o Banco Central americano sinalizou um crescimento de 7% na economia dos Estados Unidos esse ano, quer dizer, um crescimento quase chinês, uma coisa raríssima na história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior consumidor de carne vermelha do mundo, tá certo? É o maior produtor também de carne vermelha do mundo, então, evidentemente, uma retomada da expansão americana, ela traz, né, um conjunto muito grande de possibilidades, né, de retorno de um consumo que tinha caído fortemente no ano passado, seja por causa da pandemia, mas muito também porque nos países ricos o consumo de carnes ele é muito feito fora de casa. Então, quando as pessoas se voltaram para dentro de casa, a gente viu perder um pouco de tração este momento que me parece assim que agora retoma, porque afinal de contas vai voltando os restaurantes, as pessoas vão voltando ao normal, há um gasto fiscal gigantesco nos países, especialmente nos Estados Unidos, né? O programa do Biden, do presidente Biden, é um programa de transferir à população 1 trilhão e 900 bilhões de dólares nos próximos 4 anos, tem um programa de investimento de 2 trilhões de dólares, ou seja, fora a retomada natural, que já seria de se esperar com a possibilidade que a vacina traz, há uma grande aceleração do crescimento econômico através do gasto público, né? No caso europeu, que está mais atrasada a vacinação, a gente está vendo um cenário também bastante promissor, né? Por conta de um novo programa que vai ser criado também lá de gasto público, da ordem de 750 bilhões de euros, que é um volume muito expressivo também. Então, olha que você olha para as perspectivas do crescimento mundial, a gente começa a entender, né, por que os mercados financeiros anteciparam lá atrás que nós viveríamos um ciclo de expansão dos preços agrícolas. O que aconteceu, né, gente? Assim que os mercados de grãos começaram a subir, né, rapidamente, para a gente pôr preço nessas coisas, né? No ano passado, o milho no mercado mundial, e eu vou falar um pouco do milho e da soja, porque elas precificam a proteína animal no mundo como um todo, porque raramente, né, no mundo há a possibilidade, por exemplo, que nós temos no Brasil de produzir boi a pasto. No resto do mundo nós não temos essa possibilidade de produzir boi a pasto, tá certo? Então, e o que significa que quando o grão sobe de preço, a proteína animal tem que subir, seja o porco, seja o frango, mas especialmente a carne vermelha. Nos Estados Unidos, mais de 90% do abate, ele vem essencialmente de confinamento. Então, não há muito como. Se o grão sobe, a carne tem que subir junto. Então, veja, na medida que esse movimento começou a acontecer, né, o milho, que no ano passado era $3 por bushel, né, nos Estados Unidos,
o bushel ao redor mais ou menos 25 quilos, para dar uma referência, né? Ele dobrou, ele mais que dobrou. Nós estamos vendo o milho rodar em Chicago a $6,5. Nós estamos vendo uma soja que no ano passado chegou a $8 e pouquinho, rodar 14, 15, chegou a bater até $16 esse ano, recuou um pouquinho depois que a safra americana foi plantada. Mas, evidentemente, gente, esta demanda que vai surgindo, essa demanda que vai se ampliando, digamos assim, ela cria um novo ambiente de consumo. Veja, isso explica, em parte, né, esse dinamismo da nossa pecuária, parcialmente essas possibilidades dos preços internacionais, mas a verdade é que a pecuária brasileira teve uma oportunidade gigantesca que surgiu lá atrás, né, lá em 2018, com o advento da peste suína africana. Né? Veja, em 2018, né, a carne mais produzida no mundo é a carne suína, e a China produzia metade dessa carne do mundo, praticamente, quer dizer, 54 milhões de toneladas de 115 que era produzida. Tá? Então, nós assistimos um movimento muito importante de destruição dessa capacidade produtiva de carnes da China. Então, os números indicam, né, com tudo que a gente possa confiar aí do governo chinês, os números sinalizam, né, que os chineses destruíram entre 2018 e 2019 45% desse rebanho por conta de um problema muito sério de peste suína africana que acabou fazendo com que os pecuaristas de suínos, os produtores de suínos da China fossem abatendo o seu rebanho com alta velocidade, porque, claro, rebanhos que eram contaminados tinham que ser queimados, enterrados, e essas granjas ficarem em vazio sanitário de pelo menos 6 meses, né? Vocês imaginem, isolar um raio de 100 quilômetros, né, ao redor dessas granjas, impedindo o deslocamento de porco. Quer dizer, o produtor de suíno chinês, então, foi ficando meio desesperado e foi abatendo seu rebanho numa velocidade muito impressionante. O que aconteceu? Né? Imediatamente, uma queda muito expressiva da produção, dos preços, né? Porque eu estou matando o rebanho, estou acelerando o abate muito rapidamente, os preços foram caindo até setembro de 2019, e de repente, gente, dizimou 45% do rebanho, acabou o rebanho e o preço explodiu. Né? O preço do porco, que no atacado chinês custava aí 18, 20 yuans, foi para 54, teve província chinesa que chegou a bater 60 yuans o quilo. Veja, 60 yuans o quilo, né, uns $10 mais ou menos, era o que custava a carne vermelha na China. Então, aqui a gente entende um movimento muito importante, né, que apareceu, gente, de demanda dessa carne bovina que chegou num preço praticamente igual ao da carne suína. Talvez essa tenha sido a maior oportunidade de abertura que a nossa pecuária viu. Quer dizer, o acaso, ou seja, uma crise sanitária gigante que nós assistimos, né, ela induziu a uma velocidade de consumo da carne vermelha pela população chinesa que eu acho que não teria acontecido se esse episódio não estivesse diante de nós. Evidentemente, a hora que a carne suína subiu para 60 yuans, que dá quase $10 o quilo, né? Essa carne, então, empurrou a carne vermelha para 70 e poucos yuans, grosso modo, uns $12 o quilo. E essa mudança de preços, esse nível de preço que subiu, pessoal, ele gerou essa dificuldade, né, digamos assim, de competição da carne suína com a carne vermelha. E aí os chineses começaram, então, a comprar muito a carne vermelha, acelerou demais as exportações brasileiras, e isso gerou, né, uma oportunidade, como eu disse, muito forte. Dá para a gente olhar no gráfico esse comportamento. Se vocês olharem, por gentileza, do lado esquerdo, o gráfico de cima,
Veja como o preço do porco explodiu, né? Eu vou comentar esse assunto num instante, mas recentemente os preços do suíno, né, essa linha verde, ele despencou. Nós já vamos discutir esse assunto num momento, mas se vocês olharem para o lado direito, notem como o preço da carne vermelha ele explodiu. E a coisa mais interessante que nós estamos vendo é que o preço do porco caiu muito fortemente, mas o preço da carne vermelha não vem caindo. Aqui, pessoal, Marcelo e os colegas secretários, o Zé Eduardo, eu acho que tem um ponto aqui muito importante de todos os ouvintes, né? A carne vermelha caiu ao gosto do chinês. E ela virou uma coisa que eu já vi pesquisas de marketing na China, de distribuidores de carne vermelha, dizendo para a gente que a carne vermelha virou o maior objeto de desejo do chinês. Obviamente, é um produto de classe média alta. Há uma leitura, há pesquisas mostrando, né, que os pais acreditam, os pais, as mães aqui, acreditam que a melhor carne que pode ser dada aos filhos para desenvolvimento cerebral, etc., é a carne vermelha. Tá? Então, notem que isso era uma hipótese que a gente tinha. Tinha muita gente com medo que a hora que restabelecesse a oferta de carne suína na China, os preços iriam cair, como estão caindo, mas derrubaria também o preço da carne vermelha. Isso não está acontecendo, tá? Corroborando a ideia, viu, gente? A gente tem uma imagem, né, que mais ou menos 250 milhões de chineses são aqueles que consomem carne vermelha, dado o seu poder aquisitivo. Veja que esta realidade provavelmente vai aumentar conforme a renda per capita do chinês vai subindo, né? Nós vamos ver ampliar essa classe média chinesa e, obviamente, a pressão de compra de carne vermelha, por ser, insisto, um objeto de desejo. Muita gente experimentou carne vermelha quando os preços de suíno e carne vermelha se equipararam, e com isso a gente tem um mercado muito interessante. Veja, essa queda muito forte no preço do suíno, ela tem um componente adicional interessante que surge como uma possibilidade adicional do crescimento da exportação brasileira de carne vermelha. Olha como os mercados vão se interconectando, né? Na verdade, gente, a partir de 2019, a gente começou a assistir uma retomada muito forte do rebanho suíno chinês. O governo chinês ele vem afirmando categoricamente que o rebanho já voltou ao tamanho antes do episódio da peste suína africana, e na visão do governo chinês é por isso que os preços estão caindo tanto. Nós, particularmente, acreditamos que isso é verdade, tá? Mas também é verdade que há uma segunda onda de peste suína africana, então há uma aceleração do abate acima do normal, justamente porque tem gente correndo atrás para eliminar esse problema da sua granja, digamos assim, e acelera os abates. Então, está se somando nessa queda do preço do suíno um aumento na produção chinesa, simultaneamente uma nova crise sanitária que eles estão vivendo, porque esses contágios se dão em ondas, né, digamos assim. Mas aqui tem um ponto importante. A retomada do rebanho suíno chinês, ela se deu num novo padrão, num novo perfil, que é uma granja de alta tecnologia. Por quê? Porque os dados mostram na China que a maior parte da destruição do rebanho chinês se deu em cima da suinocultura de fundo de quintal. Dessa suinocultura que era a nossa suinocultura há muitos anos atrás, há décadas atrás, que era o porco de fundo de casa, que ganhava lavagem, resto de comida, etc. Esse rebanho praticamente foi dizimado. Os chineses estimularam muito as grandes produções de suínos. Hoje, duas das maiores fortunas da China, das 20 maiores fortunas da China, são produtores de suínos, né? São empresas gigantes, inclusive listadas em bolsa. Tá? E por que isso é um tema relevante? Porque a China, então, se transforma numa grande importadora de carne, de grãos, de mais de soja, de muito milho. A China não participava do mercado mundial de milho significativamente, importava 3 milhões de toneladas. Esse ano a gente estima que a China vai chegar perto de 30 milhões de toneladas. Ela, portanto, perturba o mercado mundial de milho.
afeta o Brasil, afeta os Estados Unidos, 2 maiores exportadores de milho do mundo, os Estados Unidos o maior, o Brasil o segundo maior exportador de milho, o Brasil o maior exportador de soja, os Estados Unidos o segundo maior, e a China então vira um dreno de grãos, tensiona os estoques globais, o que faz com que o preço do grão suba, esse é o principal fundamento, estoques muito baixos, e aí a gente entende por que a proteína animal, afora um crescimento de demanda muito significativo, que está vindo dessa retomada do crescimento econômico, há um choque de preços de grãos que força os preços da proteína animal para cima, seja ela suíno, frango, bovino. Nós estamos vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, os preços mais altos já registrados na última década, seja no atacado, seja ao consumidor, e isto é decorrente dessa combinação estranha, né, que o mundo está vivendo, e tem muito que ver com a China. O dado interessante, adicional, que está vindo da China, viu, pessoal, é que, não obstante esta retomada importante da produção de carne suína na China, é verdade que os chineses continuam importando carne, seja de boi, seja suína, seja de frango, o que sinaliza que talvez também o crescimento econômico chinês está forçando um novo padrão de consumo de carnes, porque, vamos lembrar, quando começou a aparecer um problema lá em 2018, né, nós vamos para 22, uma economia que retomou crescimento na ordem de 8,5% a 10%, há quem projeta que a China possa chegar até 10% de crescimento esse ano. Isso mostra o enorme potencial de demanda que surge, e daí a pressão sobre os mercados globais. Se der para baixar a apresentação, acho que nós vamos ter que pular uns slides aí, porque eu estou falando de vários slides, eu agradeceria, não sei se eu consigo mudar daqui, acho que não, né? Mas tudo bem, eu toco sem eventualmente acompanhar os slides. Aqui, é importante, olha, pessoal, por favor, por gentileza, olha que coisa impressionante, a explosão nos preços de carne suína nos Estados Unidos. Eu só estou colocando suína porque o suíno é uma carne que compete muito com carne bovina nos Estados Unidos. Ela dobrou, isso aqui é o preço ao produtor. No próximo slide, a gente vê o preço no atacado da carne suína, tá? E no próximo, a gente vê o preço da carne vermelha, que de fato explodiu nos Estados Unidos. Então, a mensagem, gente, que eu quero trazer aqui para vocês é essa. Nós estamos assistindo, né, um fenômeno que é um fenômeno que eu não vi há muito tempo, tá? Que é uma combinação de uma forte demanda, olha aí, ó, esse é o preço da carne vermelha no atacado americano. Esse pico que vocês estão vendo em azul foi o ano passado, não vamos levar isso em consideração. Por que não? Porque essa expansão muito agressiva do ano passado foi basicamente porque 40% do abate fechou por causa de Covid, e aí faltou carne porque não houve abate, tá? E aí, assim que voltou o abate, o preço despencou, essa linha azul, né, no ano passado. Agora, esses quadradinhos vermelhos que vão aparecendo mostram para a gente com muita clareza, gente, o aumento no preço no atacado americano de carne vermelha. E eu insisto, este é o maior produtor e maior consumidor de carne vermelha do mundo. Hoje, haveria um espaço grande de arbitragem para a carne vermelha brasileira entrar no mercado americano pelo diferencial de preço que nós estamos vendo entre os dois países. Curiosamente, isso é um fato interessantíssimo do momento, você veja como é muito complexo essa análise econômica. Os pecuaristas americanos estão sofrendo um momento muito difícil. Por quê? Olha que coisa curiosa, gente, que está acontecendo. A carne no atacado explodiu por causa de uma demanda muito forte, mas há uma retenção de gado muito significativa nesses últimos anos, né, nos 2 anos, ano passado e esse ano, porque os confinamentos americanos estão lotados e não está conseguindo abater no ritmo normal por causa da Covid. Então, o que está acontecendo? O pecuarista está perdendo dinheiro nesse momento nos Estados Unidos
E o atacado, por outro lado, está no seu maior preço da história. Então, a indústria de carne americana está faturando como nunca faturou. Acontece, gente, que isso tem custos para o pecuarista. Ele vai acelerar mais um pouco o abate de fêmeas, e nós vamos ver um ciclo econômico. Quando o Marcelo me perguntou quanto a 22, 23, vai ser muito interessante notar que a oferta de gado nos Estados Unidos vai estar na contramão da oferta de gado brasileira, tá? Porque nós já estamos retendo fêmeas para produzir bezerros, e eles lá ao contrário, né? Eles estão tendo um estímulo para matar fêmeas, que já começou a acontecer, e isso vai gerar uma menor oferta de gado a partir de 22, 23 nos Estados Unidos. Esse quadro que, se você puder fazer a gentileza de pular esse quadro, eu acho que eu já passei por isso. Aqui eu queria só mostrar alguns pontos agronômicos, né? Até pedir para a minha equipe colocar isso aqui, gente, para a gente pensar um pouco estrategicamente, dentro desse contexto de demanda muito forte. Nós já vamos olhar os dados da pecuária, mas eu queria trazer alguns fundamentos agronômicos que eu acho que colocam o estado do Tocantins numa posição muito estratégica nesse quadro global de necessidade de muita proteína vermelha, de bovinos, e de muita dificuldade de expansão da produção de bovinos. Então, eu trouxe aqui só, no quadro anterior, tinha um colega agrônomo, né, comentando alguns pontos importantes, tá? E eu queria só repassar fundamentos, só para a gente olhar, pensar juntos da pecuária mundial. O que está acontecendo? Então, algumas observações interessantes, né? Esse é um mapa da escassez de água no mundo. Tudo que está em azul tem muita abundância de água, fundamental para produzir biomassa, para ter vida, tá certo? E algumas observações relevantes, né? Se nós pensarmos nas grandes pecuárias do mundo, a Austrália é uma pecuária relevante. Se nós olharmos, tudo que está em vermelho é um deserto, praticamente. Ou seja, há praticamente uma impossibilidade de expansão do rebanho por falta de água, tá certo? Se nós olharmos para a África, que é visto como um continente com grande potencial futuro, a gente vê que um pedaço enorme da África não tem água, seja o sul, a África do Sul, inclusive, é um país que tem regiões que chove 400 milímetros no ano, etc. E todo um pedaço enorme que é um grande deserto. Se nós formos para os Estados Unidos, né, que é o maior produtor de carne vermelha do mundo, quer dizer, a gente vê que um pedaço onde foi se concentrando a cria também é um pedaço que tem escassez de água. E onde há água, essencialmente há a produção de grãos para nutrir o gado em confinamento. Então, uma enorme dificuldade de expansão de rebanho, dada a ocupação das áreas mais viáveis. E aí a gente vê a América do Sul e o amplo destaque do Brasil como tem um potencial de água e de produção de biomassa, todos nós sabemos, mas é legal ver comparativamente quando a gente for pensar os dados de pecuária, que nós já vamos mostrar no instante. Se nós passarmos para o próximo slide, aqui é uma coisa que todo agrônomo aprende, né? A agricultura é a ciência e a arte de colher o sol, tá certo? É uma medida de insolação que nós fazemos, né? Esses mapas aí são da organização da FAO, tá certo? Veja, se eu medir a temperatura de um dia, somar ela durante o ano todo, eu tenho uma ideia de qual a quantidade de radiação solar que eu tenho. Obviamente, ao redor dos trópicos, a gente vê maior insolação. Evidentemente, isso cria uma limitação gigante nas áreas mais frias, tá certo? Como a Rússia, como a Europa, porque eu tenho que alimentar esse animal a um custo elevadíssimo, porque não vai ter fotossíntese nesse período, né? Condizente, e nós não temos condições de fazer uma produção o ano todo, né? No próximo quadro, que aí eu acho que também tem um posicionamento estratégico muito interessante do Tocantins como estado, né, como possibilidade, aqui um pouco é relevo, né? Porque, evidentemente, para eu ter grandes produções agrícolas, especialmente de grãos, eu preciso de terras planas, né? Eu não consigo mostrar com o meu mouse, mas se nós olharmos para a China, notem que existem duas áreas verdes, tudo que é verde é planície, tá? Tudo que é bem vermelho é montanha, o máximo de montanha, né? A China tem duas grandes planícies apenas, e nessas duas planícies eles produzem 550 milhões de toneladas de grãos,
e, obviamente, sem grandes espaços para uma expansão pecuária. Poderia se imaginar, não, mas deve ter terra mais barata que eu consigo ocupar com cria. Não tem, porque são imensas montanhas e impedem uma expansão. Eu olho para a Austrália, é uma grande planície, mas se eu juntar com água, não tem, é um deserto. Se nós formos para a África, as áreas mais planas são desérticas. Se nós formos para a Rússia, que tem a maior planície contínua da Terra, é muito frio, é muito difícil para a pecuária bovina. Se nós formos aos Estados Unidos, onde está verde e é plano, é onde se produz grão. Nas áreas mais montanhosas, a pecuária de cria ocupou, mas com uma intensificação muito baixa, 10 hectares por cabeça em algumas regiões, 5 hectares por cabeça, e não há muito o que fazer. E, obviamente, quando a gente vem ao Brasil, a gente tem, além do que, boas planícies. Se nós olharmos o próximo gráfico, eu acho que é uma informação rica, né? Que nós sabemos já, mas de novo, eu insisto, quando a gente pensa estruturalmente na nossa pecuária, né, a gente tem que olhar um pouco o que os nossos concorrentes conseguiriam fazer, né, para ampliar a sua produção de carne vermelha. E aqui é um mapa que junta todas essas informações: água, luz, né, energia solar, relevo e qual é o potencial de produção de biomassa. Ou seja, tudo que está em azul é um enorme potencial de produção de biomassa em quilos ou gramas por metro quadrado, por ano, e o que está em branco é que não tem nenhuma condição de produção de biomassa. E, obviamente, a gente vê que o Brasil é um destaque absoluto nisso, e o Tocantins é um centro muito rico, né, com todos esses recursos, com competência técnica, tá certo? A importância assim, de uma Agrotins, dessa evolução técnica. E se a gente pegar, por exemplo, o projeto aí do Zé Eduardo, da Agrogen, que faz uma integração de pastagem com lavoura, com genética, tá certo? A gente olha para um desenho como esse, é o desenho que eu acho que encaixa com esse quadro que eu estou tentando mostrar do que está acontecendo fora do Brasil. Ou seja, de um lado, expansão de demanda de grãos, simultaneamente pressionando, né, a proteína animal no mundo como um todo, e simultaneamente, né, no caso chinês, uma evolução de renda, né, um choque de demanda, especialmente na Ásia, que faz com que as pessoas vão consumir mais proteína por ano. A combinação disso tudo, gente, dá essa percepção, né, da importância estratégica que o Brasil passou a ter nesse equilíbrio. E, no meu entendimento, principalmente nas cadeias de soja, milho e carne bovina, né? Eu acho que aqui a gente tem um elo muito diferente do que a gente vê no resto do mundo. Vamos olhar o próximo quadro. Esse aqui é um quadro do governo americano, tá? Questionável nos números sobre o Brasil. Eu já falo disso no instante. Mas nos dá uma perspectiva de qual é o tamanho do rebanho em diferentes regiões do mundo, os principais rebanhos bovinos do mundo. Obviamente, a Índia, desculpa, é o grande destaque. Né? Os indianos têm um rebanho, mas eles consomem muito pouco desse rebanho. É muito mais para leite. Há, sim, um abate hoje e uma exportação de carne, praticamente tudo que se abate é exportado. O argumento é que é de búfalo, basicamente, é verdade, é de bubalinos, o grosso do abate da Índia, mas há também abate de bovinos na fronteira do Paquistão, de vez em quando gera problemas até de natureza religiosa, de conflito por conta disso, mas é um rebanho essencialmente exportado e que não tem dado sinais de crescimento, porque, insisto, por razões religiosas, os indianos não abatem seu gado, né? A gente vê que a China tem um rebanho importante, né? Não é desprezível. A China é um grande produtor de carne vermelha, mas nos últimos anos é muito evidente que não houve crescimento marginal, muito pequenininho, na produção de carne chinesa, e me parece que não há construções nenhuma de expansão desse rebanho, né? A gente pode dizer o mesmo da Europa, e podemos dizer o mesmo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele é muito impressionante, porque com um rebanho que é
menos da metade do brasileiro, eles conseguem produzir aí 20 e poucos por cento a mais de carne vermelha do que nós, mostrando o enorme potencial brasileiro de produção. Esse dado de rebanho que o governo americano usa para nós brasileiros, ele é muito questionável, tá? O nosso IBGE fala em números da monta de 220 milhões de cabeças, há quem fale em números de 180 milhões de cabeças. Lamentavelmente, viu, Marcelo, você desculpa aí a brincadeira, mas vocês ficam pedindo para a gente acertar se vai ser 10 reais para cima ou para baixo na arroba, ou 15, sei eu, tá certo? E no Brasil a gente tem uma dúvida mais ou menos de 50, 70 milhões de cabeças, que é um rebanho maior que o da Argentina. Tá? Então, assim, esse é um problema. Tá? A gente não sabe exatamente o tamanho do nosso rebanho. Particularmente, eu acho que esses números do USDA não fazem sentido. Tá? Vocês desculpem a franqueza, é grande demais. Mas, de novo, é um debate que nós temos. Vamos olhar na produção de carne, a gente consegue, no próximo slide, por favor, tá? A gente consegue ver, traduzir, né? Acho que aí ter números melhores, vamos dizer assim, do volume de produção. Porque aí você tem abate, você tem número de cabeças abatidas, a gente tem uma estatística um pouco melhor. Tá? Então, aqui só um pouco, né, os maiores produtores, os maiores consumidores de carne vermelha. A gente olha para os Estados Unidos, é o grande destaque. A gente vê, né, que, por outro lado, é um país muito consumidor, também é o maior consumidor de carne vermelha do mundo. Nós vamos ver, é um importante exportador de carne vermelha, mas também é um importante importador de carne vermelha. Exporta carne cara, importa carne mais magra e mais barata. Tá? Segundo lugar, aí, o destaque brasileiro absoluto. Né? A gente vem crescendo, talvez o mais dinâmico dos produtores em crescimento. Eu insisto, eu não sei exatamente qual é o tamanho do rebanho brasileiro, mas seguramente é o dobro, pelo menos, do rebanho americano. Então, olhem o potencial de incorporação de tecnologia, de genética, de nutrição, né, que pode mudar o padrão de produção e colocar o Brasil como disparado, já é o maior exportador do mundo, mas abriu uma margem muito grande sobre o segundo. Tá? Notem que a Argentina, né, a gente poderia colocar aqui Paraguai, Uruguai, são países importantes relativamente, mas muito menores que o Brasil. A Europa toda somada, né, ela tem seu peso, mas são vários países que nós estamos somando aí. Também importa, mas também exporta um pouco de carne. Virou um parceiro bem menor. Né? E quando a gente olha para o mundo, gente, o amplo destaque é o que aconteceu com a China. Esse quadro não era assim alguns anos atrás. A China praticamente não importava carne vermelha. E se vocês olharem, né, agora para a gente olhar o comércio mundial, tá? As barras verdes escuras mostram os volumes exportados dos países, né? E a barra verde clara, os volumes importados. Né? Então, fica muito evidente a importância que o Brasil assumiu no mercado mundial. Nós somos hoje, disparado, o maior exportador de carne vermelha do mundo. Abrimos uma distância muito significativa. Queria dizer a todos, eu vou voltar a esse assunto, parte dessa exportação muito forte que nós fizemos se deveu a uma redução no consumo interno por nós brasileiros. Tá? Então, na medida que a carne foi subindo no mercado internacional, na medida que o real se enfraqueceu, na medida que as nossas exportações foram acelerando, em especial por essa mudança estrutural na China, vocês podem ver, disparado hoje, o maior importador de carne vermelha do mundo. Tá? A carne aqui e a arroba, por consequência, foi subindo de preço e foi inviabilizando o consumo de carne vermelha para muitos dos nós brasileiros. Né? O menor crescimento econômico desde 2014 que o país vem vivendo, a perda de renda por pessoa que nós vivemos, ela promoveu uma queda importante aí do consumo. Para dar números para todos, né, que estão me ouvindo. Tivemos 10 anos atrás, de um consumo
de 36, chegamos a ter um ano de 40 quilos por habitante ano de carne vermelha. Nesse último trimestre, o abate sugere para a gente que esse consumo caiu por 24 quilos, se eu analisar o consumo desse primeiro trimestre, né? É quase 12 quilos a menos por habitante, é uma mudança muito significativa, né? Evidentemente, essa demanda migrou para frango, um pouco para suíno, migrou para ovos, migrou para leite, em consequência dessa elevação de preços da carne vermelha. Aqui eu acho, só fazer um parênteses, aqui a gente pode pensar num copo meio cheio e num copo meio vazio, né? Copo meio vazio a perda de renda do brasileiro diminuiu o consumo de carne vermelha. O copo meio cheio é dizer a todos que nós temos um mar de potencial de mercado interno, tá certo? Se a renda melhorar do brasileiro, que é o que a gente acha que o crescimento econômico voltando, isso vai acontecer, o Brasil tem um potencial muito grande. Pessoal, eu ia falar de soja, se vocês me permitirem, quem está passando o slide, pode pular tudo que for de soja, mas porque senão eu vou me alongar demais, tá? Mas depois, se vocês quiserem, eu volto a esse assunto. Pode pular esse slide, tá? Pode pular também esse, por favor, que aí era do milho. Comércio mundial de milho, vamos passar, depois a gente volta e vamos falar de boi, né? Veja, esse é um quadro, eu diria, ele carrega muita informação, mas carrega muita informação relevante, tá? Então, eu vou parar um pouco para a gente pensar o que está acontecendo com o Brasil. E eu queria, por gentileza, que vocês notassem, né? Essa linha preta, nós vamos olhar para ela do lado direito do gráfico, tá? E ela diz para a gente quantos % do abate é de fêmeas. Esse aqui é o famoso ciclo pecuário brasileiro, né? O brasileiro, americano, todos os países têm esse ciclo pecuário e acho que a gente pode aprender muito em pensar o futuro da nossa pecuária, dos preços e tudo, como o que está acontecendo com esse importantíssimo ciclo. Então, essa linha preta do lado direito está dizendo para a gente quantos % do meu abate são fêmeas. A linha verde do lado esquerdo é o preço do bezerro, tá? E a gente fez uma coisa aqui que tirou toda a inflação para trás para que a gente possa comparar esse preço do bezerro ao longo do tempo. Eu queria fazer um raciocínio aqui juntos. Se vocês conseguirem voltar, tá, para 2002, só para a gente olhar, tá? Lá em 2002, o abate de fêmeas, a linha preta, vamos lá do lado direito, ela está muito baixa, né? Tinha muito pouca fêmea sendo abatida. Normalmente, quando isso acontece, tem muita produção de bezerro, o preço do bezerro tende a cair. Olha lá a linha verde caindo. De repente, gente, a gente começa, então, a fazer o quê? Matar vaca. A gente está vendo que o ciclo vai subindo de abate de fêmeas, né? Porque o bezerro está muito barato. Aí eu matei bastante vaca, vai chegar num ponto que não tem mais bezerro. Aí o bezerro começa a subir de preço. A hora que o bezerro começa a subir de preço, a gente começa a fazer uma retenção de vacas, né? Aí, de novo, começa a reter vaca, aí a gente aumenta a oferta de bezerro, o preço do bezerro cai, chega uma hora e começa a matar a vaca de novo. E assim nós vamos, né? Saiu, há 2 semanas atrás, os dados de abate do nosso primeiro trimestre. E se vocês olharem no fim da série, nós estamos vendo o preço do bezerro lá em cima, tá? E nós estamos vendo a linha de abate de fêmeas cair como há muito tempo não cair. Então, essa é a primeira mensagem do ciclo pecuário brasileiro, né? Nós estamos vivendo um momento de fortíssima retenção de fêmeas. Por quê? Porque o preço do bezerro explodiu, tá certo? Esse preço do bezerro nunca atingiu os patamares atuais, se eu descontar a inflação, é só vocês olharem na linha verde, é o preço mais alto já registrado. Obviamente, o pecuarista, né, que fica lá na opção mata a minha vaca ou produz um bezerro, ele olha para esse preço do bezerro e fala, vou produzir bezerro. E nós estamos vendo bater recorde de IATF, nós estamos vendo bater recorde de venda de touros, nós estamos vendo porque nós estamos
construindo, né, retendo vacas e para produzir mais bezerros. Então, a primeira mensagem para este ano, nós estamos com uma oferta de gado mais baixa, tá? Porque, sim, estamos matando um volume muito menor de vacas. Os números do ano passado corroboram o que eu estou afirmando, tá? No ano passado, né, em 2019, o Brasil matou 32 milhões e 400 mil cabeças, tá, pessoal? 32 milhões e 500 mil cabeças, desculpe. No ano passado, 29 milhões e 900 mil cabeças, tá? Então, e aí se nós pegarmos essa redução de abate, gente, foi basicamente vaca que foi retida, diminuiu o abate de fêmeas. Os dados do primeiro trimestre mostram exatamente a mesma tendência, tá? Então, Marcelo, quando vocês me fizeram essa pergunta, Alexandre, você acha que a arroba tem potencial de subir? Vamos olhar um pouquinho para isso e eu já vou fechando o meu raciocínio aqui, tá? Este é o preço da carne no atacado paulista, aqui em São Paulo, tá, pessoal? Essa carne, aqui está os cortes traseiros, o dianteiro e a ponta de agulha. A carne atingiu o seu patamar mais alto já registrado, tá? Aqui em São Paulo, que é o mercado que mais paga no Brasil, daí que a gente usa como uma referência de preços, tá? E esse boi, se eu montasse esse boi, fizesse o chamado boi casado, né, que a gente chama, junta esses pedaços do boi, isso equivale a que tipo de preço de arroba que nós estamos falando aqui em São Paulo? Evidentemente, se eu somasse, né, os miúdos, couro, etc., um boi aí, R$290, talvez aí em algum momento, 295, ele está andando nessa direção, agora que voltou a subir a carne, tá? Então, Marcelo, assim, este é um quadro do que o mercado interno está pagando por essa carne vermelha. Alexandre, mas como é que essa arroba vai além disso? Vai, porque o mercado internacional, ele... tá. O mercado internacional, eu já vou parar, e a gente volta depois do intervalo, o mercado internacional está pagando muito mais do que isso. E, evidentemente, isso enxuga e tira e puxa a arroba um degrau para cima. A gente vai ter que dar um intervalo, eu volto, assim que a gente voltar, eu falo um pouco do mercado internacional, e aí a gente abre para o debate, se vocês quiserem. Marcelo, muito obrigado. Acho que temos um intervalo aí pela frente.